americano de lançamento de mísseis dentro do Brasil. Isso é inconcebível. Mas o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães afirmou que os americanos já têm lá o Cabo Canaveral. Se eles querem participar aqui de Alcântara, é porque eles querem botar um pezinho de algo que seria um embrião de uma base militar. Na sua opinião, tem muita paranoia a respeito? Não se trata de paranoia, se trata de prevenção e de desconfiança, né? Quando você tem não é inimigo que eu ia dizer, um vizinho. Um vizinho, Certo? Um vizinho Você tem um vizinho muito forte, que faz guerra no mundo inteiro, que quer ter base no mundo inteiro, você precisa ter cuidado e prevenção. Mas, ao mesmo tempo, você tem com os Estados Unidos relações de cooperação em várias áreas, né? Na área espacial, você precisa ter com todo mundo. Eu tive na Rússia para tratar de cooperação espacial com a Rússia. E podemos ter cooperação espacial civil com os Estados Unidos, porque o militar ninguém faz. Podemos ter cooperação em outras áreas, né? De ciência, de pesquisa, energia, por exemplo, nós fazemos. Mas na área militar, o Brasil tem todos os cuidados e todas as precauções, né, para não permitir, porque seria também uma coisa que nós teríamos que explicar para os nossos vizinhos, tá certo? Você permite uma base militar estrangeira... Eu quero perguntar uma coisa, falando de pesquisas, qual o desgaste, o prejuízo do programa nuclear brasileiro de pesquisas? Depois dessa longa prisão do almirante Otton, o que acontece com o programa nuclear? Ele fica paralisado? Vai parar? O que vai acontecer? Não fica paralisado. O Brasil é o país que tem um dos 3 ou 4, acho que um dos 3, que tem o ciclo completo nuclear. O que é o ciclo completo? O ciclo completo é você ter o urânio, Nós temos. Você enriquecer o urânio e você fazer todos os usos do urânio. Você enriquece o urânio para a usina de Angra, para energia elétrica. É um nível de enriquecimento. O enriquecimento para o combustível do submarino, que o acordo com os franceses é para fazer o casco do submarino. O reator que vai mover o submarino é totalmente tecnologia nossa, desenvolvida pela Marinha. E o enriquecimento do urânio depende de um equipamento fundamental, que são as centrífugas. Nós fazemos uma centrífuga. E nós fizemos a melhor centrífuga do mundo. Ou seja, sem dúvida. Graças ao Almirante Otton. Graças ao Almirante Otton. Não, o Almirante Otton, ele é marinheiro, ou seja, fez escola naval, depois ele fez engenharia, depois ele fez pós-graduação nos Estados Unidos, alguns fizeram na Holanda, eu acho que ele fez nos Estados Unidos, e ele se firmou como cientista. A Marinha preparou pesquisadores e cientistas. A Marinha tem um grupo de pesquisadores e cientistas que foram se deslocando da carreira militar para a carreira de pesquisadores. E a nossa centrífuga é um primor. A nossa centrífuga tem todas as capacidades de enriquecimento. E, naturalmente, como essa é uma tecnologia intransferível, a área nuclear é a única onde não existe lei de patentes, não tem propriedade intelectual. Não ia respeitar a propriedade intelectual. Você fazia bomba atômica, registrava a patente e dominava o mundo. Claro. Então não existe propriedade intelectual na área nuclear. Cada um que se vire, ou seja, o Brasil teve que fazer a sua centrífuga, fez uma centrífuga de grande qualidade, consegue enriquecer urânio para qualquer coisa, não faz enriquecimento para fins militares, porque não é o nosso caso, nós não pretendemos. Ele concedeu uma entrevista, desculpa te cortar, dizendo o seguinte, quer dizer, houve interesse internacional na prisão dele. Você acredita nisso? E aí, lembrando, a gente estava falando antes da entrevista, você quando entrou no PCdoB, era a luta contra o imperialismo e tal, tudo isso. Você acha que houve uma mão imperial nessa questão do Almirante Otton? Olha, o Almirante Otton sempre foi um alvo. Foi um alvo, né? Sempre foi um alvo, mas basta consultar a imprensa. Morava num lugar, então tinha ali alguém estranho morando perto. A vigilância sobre a tecnologia nuclear no mundo inteiro. Deixa eu contar aqui uma breve história. O primeiro ato de guerra cibernética no mundo foi o seguinte.
O Irã tem a sua usina nuclear e as suas, acho que as centrífugas são alemães, não sei se eles fabricam a centrífuga. E estava lá o programa nuclear iraniano com as suas centrífugas fazendo o enriquecimento do urânio e de repente essas centrífugas se desestabilizam, entram num processo de mudança de velocidade e todas entram em bancarrota. O Irã ficou tão espantado que chamou a AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, para fazer a fiscalização, para fazer uma investigação. A AIEA não conseguiu saber o que tinha acontecido, só viu o estrago nas centrífugas. Então eles contrataram uma empresa de hackers da Bielorrússia e os meninos vieram, né, e descobriram que durante 5 anos Israel e os Estados Unidos pesquisaram um supervírus para infiltrar nas centrífugas iranianas. Mas era um sistema fechado, ou seja, um sistema de computadores da centrífuga não se comunicava com a rede universal. Só no momento é que ela se comunicava, quando um auditor, um técnico da Siemens fazia a manutenção. Aí ele ligava o computador dele. Então, os americanos e os israelenses infiltraram esse supervírus no computador do cara da Siemens e quando ele foi fazer a manutenção, o computador estava com vírus e entrou no sistema e destruiu o sistema iraniano. Isso tem um livro lá de uma pesquisadora americana, que é o Ano Zero da Guerra Cibernética. Você acha que isso não ia acontecer no Brasil? O programa nuclear do Brasil é muito mais sofisticado, muito mais completo, muito mais antigo, tecnicamente e cientificamente muito mais avançado do que o iraniano. E para os Estados Unidos, não era uma coisa boa o Brasil ter um programa nuclear, dominar o ciclo do urânio completamente. Não podia fazer isso. Ou seja, pode-se concluir daí, então, quer dizer, que pelo menos esse braço do Rio de Janeiro, da Lava Jato, seria um braço imperial? Bem, eu não quero tirar conclusões, né, sobre o braço da Lava Jato. O que eu sei é que esses dias, né, os jornais noticiaram que um desses procuradores cogitava de usar instituições dos Estados Unidos para atingir o BNDES e para atingir não sei mais quem. Isso foi noticiado. Isso, Folha de São Paulo noticiou exatamente. Que tem um setor do Ministério Público, tá certo, que não tem em muita alta conta ao interesse nacional. Eu sei disso desde o Código Florestal. Tá importante. Quer dizer, era importante, Aldo, você falou dessa questão de interesse nacional no Brasil de hoje. Vamos dizer são assim. setores bifrontes da burocracia brasileira. Setores que têm duas caras, tá certo? E você via assim no ambientalismo, assim, há muitas questões ambientais que as pessoas atribuem a interesses externos, que são levantadas como um biombo para defender interesses externos. Por exemplo, contra a usina de Belo Monte, por exemplo. É evidente, tem 500 ONG ali contra Belo Monte, por quê? Porque não pode ter energia para desenvolver a Amazônia. A Amazônia tem que ficar como um santuário para que, quem sabe, amanhã ou depois, a ONU ou uma potência resolva administrar diante da incompetência do Brasil para tomar conta. Ou seja, querem congelar a Amazônia, imobilizar as riquezas minerais, os recursos, a biodiversidade, de preferência até desantropizar, ou seja, não fica ninguém na Amazônia, fica ali como se fosse o jardim botânico do Império. Um absurdo um negócio desse. E a agricultura brasileira incomoda. Mas os americanos, eles não escondem isso, não é uma coisa conspirativa, é uma coisa assim, então, olha, a produtividade da agricultura brasileira reduz a competitividade da agricultura americana, reduz os ganhos, então tem que radicalizar a legislação ambiental para criar um passivo e nivelar a competição de forma que o lucro dos agricultores e pecuaristas americanos permaneça de pé. Isso tem documento, tem um deles famoso, qualquer um pode ir na internet e pesquisar, chama Forest There, Farms Here, Forest There.
Fazendas aqui, florestas lá. Florestas lá aqui. Fazenda nos Estados Unidos e as florestas aqui. Isso está evidente. A guerra comercial, o agricultor americano, o agricultor europeu, não é um agricultor de mercado. O agricultor europeu é um funcionário público. É um agricultor de Estado. É uma agricultura estatizada. É o tesouro que garante. Protegido. Ganha tudo. Tem casos assim escandalosos. Vacas duplamente subsidiadas. Você tem uma vaca subsidiada na Holanda, aí vai aumentando muito a população de vacas, então uma hora o governo subsidia para quem abate. Subsidia o abate da vaca. O abate da vaca. A carne fica barata. Então. Isso. Então subsidia o abate. O agricultor, ao invés de abater, ele dá baixa. Ele leva a vaca dele para Portugal, que lá está dando subsídio para quem incorporar uma vaca no rebanho. Então a mesma vaca recebe o subsídio na Holanda porque deu baixa e recebe subsídio em Portugal porque foi incorporada. Então isso acontece. Eu vou ler um comentário aqui da Ana Angélica Marinho, dizendo o seguinte: parabéns pelo convidado, já era hora de dar voz ao Aldo. Jamais subestimo o que ele diz por todas as imensas qualidades que possui. E ela fala que o Aldo não é para principiantes. Por que, quer dizer, é uma coisa interessante, tem muita gente atacando também, eu não vou ler aqui os comentários de todo mundo, e algumas pessoas também te defenderam, mas você desafia, vamos dizer assim, aquela visão predominante de esquerda. Porque, por exemplo, você questionava muitas demarcações. Nessa questão do Código Florestal, que você teve uma posição que foi questionada pelos ambientalistas. Muito. Você não é um inimigo do agronegócio, quer dizer, então... E você... Agora, eu queria que você explicasse, quer dizer, como que é ser de esquerda e ter essas posições que você tem. Quer dizer, se ver como uma pessoa de esquerda, mesmo com tantas contradições para muitas pessoas aqui. Quer dizer, porque você não compra as bandeiras clássicas, vamos dizer. Clássicas não, bandeiras mais modernas, mais o ambientalismo, essas coisas, tudo bandeiras modernas da esquerda. A bandeira clássica da esquerda o ambientalismo é uma causa nobre, natural, porque o meio ambiente foi muito destruído no mundo, precisa ser preservado, os movimentos são legítimos. Mas o ambientalismo também virou uma rota de fuga para muita gente que não queria ser taxado nem de direita, nem de esquerda, tá certo? E vai para o meio ambiente porque ali ninguém... está tudo bem. Eu sou de esquerda, mas eu sou nacionalista. Eu ia chegar nesse ponto. Essa é que é a questão central para mim. Em 1921, 22 ou 23, né, houve um... No nosso tempo, né? Isso. Né? No nosso tempo. No nosso tempo, né? Isso, acho que foi em 21. Houve... Alguém publicou um livro, acho que foi o Licínio, que publicou um livro sobre o balanço da Constituição de 1891. Nesse livro tem um ensaio de um jovem jurista alagoano chamado Pontes de Miranda. E o Pontes de Miranda diz no ensaio o seguinte: os maiores juristas da história, provavelmente o grande jurista até hoje, reverenciado assim, Pontes de Miranda, né? O futuro do mundo, dizia o Pontes de Miranda, será o socialismo. Mas ele diz: o socialismo será nacionalista aqui. Porque ele dizia o seguinte: o nacionalismo dos países ricos é um nacionalismo agressivo, é um nacionalismo para dominar, para submeter outros países. O nacionalismo dos países frágeis será um nacionalismo democrático, será um nacionalismo defensivo, será um nacionalismo de defesa dos seus interesses nacionais. Não é para ofender o interesse nacional de ninguém. Então, no Brasil, o nacionalismo é uma bandeira democrática, mas uma parte da esquerda não defende isso. Acha, não, mas não existe burguesia nacional, por essa razão não pode existir a questão nacional. É um erro primário, primitivo. Não se trata de burguesia nacional, se trata de algo muito mais importante. A classe operária, os trabalhadores, eles são nacionais. A globalização é para o capital, é para a tecnologia, é para as transferências financeiras. Você não pode pegar aqui um operário... Exatamente, ali para o Panamá, entendeu? Exatamente. Você não pode aqui um operário que perdeu o emprego aqui numa metalúrgica de São Paulo, você diz agora o seguinte: boa viagem, vá nos Estados Unidos. Não, então a classe operária é nacional, o emprego é nacional, a renda é nacional, a educação é nacional. E você vai o quê? Você vai achar que ser nacionalista pouco importa? Não, é uma questão nacional. E a agricultura é uma questão nacional. Você pode levar uma planta de uma fábrica daqui para a China ou para o Paraguai.
Uma fazenda você não pode. Você não pode pegar uma fazenda no Mato Grosso, botar num navio e dizer agora eu vou para a China produzir lá. Não, meu irmão, você vai produzir macaxeira, mandioca, feijão, batata, algodão, milho, soja. Você vai criar vaca, vai criar no Brasil. Vai criar um porco no Brasil, vai criar galinha no Brasil. Então essas coisas, muita gente não entende. Então, fazer o quê? Você dividiu o público ali, quer dizer, gera uma incompreensão essa sua mudança. Para muita gente, mas algumas também estão vendo o seguinte, olha, ele está vendo uma questão que a esquerda tradicional não está vendo, que é a questão nacional. Enfim. Em primeiro lugar, que não tem mudança nenhuma. Eu sou nacionalista desde quando me entendi de gente. Desde o curso primário, na escola, como era o nome da escola? Grupo Escolar Monsenhor Machado e Grupo Escolar 13 de Outubro, onde tinha um pequeno mapa do Brasil, que a minha professora, dona Laurita Rodrigues de Moura, me ensinou a amar o meu país, a defender o meu país, a honrar a história do Brasil. Então eu fazia lá no curso primário a biografia do Caxias e achava uma coisa maravilhosa, a biografia do Rui Barbosa, algumas das efemérides que eu fazia no curso primário. A gostar do Brasil, a olhar para o mapa do Brasil com aquele sentimento de orgulho, de amor ao país, como se fosse um ente ao qual eu queria muito bem. E fui criado assim, entrei no PCdoB assim, vivi a minha vida assim, nunca tive nenhum momento ou de desprezo, ou de desconfiança, ou de descrença no Brasil. A minha vida política foi de amor ao país. Por que fui relator do Código Florestal? Eu não PCdoB. Por que questionei as demarcações da Raposa Serra do Sol do jeito que foram feitas? Porque eu achava que aquilo feria o interesse nacional. Aliás, tem um depoimento, procure na internet, do Orlando Vilas Boas sobre a questão Yanomami, para ver o que é que ele diz. O mais famoso, o mais dedicado dos indigenistas brasileiros. Então é o seguinte, a defesa do Brasil é uma coisa importante. E a defesa do Brasil não é um privilégio ou uma coisa só da esquerda. Por que é que eu vou achar que só eu tenho interesse e tenho compromisso com a defesa do Brasil? Eu fui ministro da Defesa, convivi com os militares, que não são homens de esquerda, mas eu nunca duvidei do patriotismo deles, do amor deles ao Brasil e ao povo brasileiro, da solidariedade deles. Então, não houve mudança. Os meus compromissos permanecem o mesmo. Quando eu entrei no PCdoB, eu tinha em mente a defesa do Brasil, a defesa dos direitos do povo brasileiro e a defesa da democracia. Posso fazer uma pergunta?